Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, para que o vosso batimento cardíaco desacelere e possas o teu bioma entrar em sintonia com a tua alma, aquela que dás vida ao teu corpo, aquela que vibra na dimensão dos espíritos e que te traz a consciência de um ser pleno, único e indivisível. Cada um de vós, irmãos encarnados, é raro, é único, é um filho ímpar de Deus, nosso Pai, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança e nos ofertou os mundos, para que possamos, com os nossos passos, fazer a nossa história, com as nossas escolhas, trilhar os nossos caminhos. Eis que aqui estamos, no estágio probatório e expiatório deste belo planeta chamado por nós carinhosamente de Terra. Neste país que nos abriga a existência espiritual e encarnatória, que chamamos amorosamente de Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Ao qual mais um ano que se inicia, ao qual cada um que aqui está, brasileiro por nascimento ou não, encontra nesta pátria um refúgio para a tua alma, por muito já experimentada em várias outras nações deste grande planeta. E nesta terra, nesta nação, tenhamos nós a oportunidade de entendermos a força e os ensinamentos do Evangelho e possamos entender que aqui viemos amansar e pacificar o nosso espírito. Nesta pátria que nos hospeda, ao qual a Mãe Natureza é tão gentil e tão amável para com cada um que aqui reside, possamos nós, como nação, encontrar as forças necessárias para a grande transformação ao qual seremos chamados. Não se trata da transformação macro, mas se trata da transformação micro, aquela que se inicia diante ao espelho, na clareza da visão longe da trave que nos cega, identificarmos em nós as nossas limitações, as nossas inclinações e colocarmos em prática a revisão de nossos atos para que possamos ser melhores no dia de hoje do que ontem e amanhã do que somos hoje. A reforma íntima, clamada pelos espíritos de verdade na doutrina kardeciana, que nos convida a reformularmos as nossas atitudes, pois o futuro está ligado intrinsecamente com o presente e que o passado é apenas o passado, ao qual hoje enfrentamos as consequências. Na doutrina espírita, em seu Pentateuco, nos pilares da reencarnação, ao qual apresenta a vida eterna, ao qual aqui estamos, entre espíritos e encarnados, para sermos um só corpo e um só espírito na noite de hoje, na certeza de que foi Deus que nos uniu e que nos preparou este encontro, que inicia-se os trabalhos da casa deste ano, que será para todos um ano de muitas bênçãos e de muitas oportunidades de lapidação. Por amor ou pela dor, aqui estamos recebendo o chamado do nosso Criador. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo nos ensinara, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. boa noite a todos. É com alegria que abrimos mais um ano
de nossa casa, aqueles que já estão há quase décadas frequentando os nossos estudos, aqueles que chegaram há pouco, aqueles que já estão desde os primórdios. Apesar que desde os primórdios são poucos, muitos já retornaram para a pátria espiritual e já se preparam para retornar entre vós encarnados. Mas aqui estamos mais uma vez, na abertura de mais um ano, na graça de Deus, nosso Pai. Disse há pouco, na oração da abertura deste ano, sobre a importância desta pátria Brasil, pátria do Evangelho, coração energético do mundo. E narrei a vós, na própria oração, que a força da Mãe Natureza que rege este planeta, ela é poderosíssima. Por isso, esta pátria é conhecida como coração do mundo. Não se trata de uma única floresta, denominada como amazônica, ou uma ou outra região. Se trata desde a constituição das placas tectônicas que dão forjar a esta pátria com uma das únicas ímpares deste mundo que não está atrelada a tremores de terra ou a qualquer manifestações da natureza que possam vir a se cumprir sobre vós, irmãos encarnados desta pátria, desencarne em massa, vitimados das tragédias naturais. Desde do princípio, esta pátria já é forjada para ser a pátria magnética, coração do mundo. Se trata de uma pátria preparada para receber os espíritos que já entraram na trajetória de mansuetude, que já tem para si, no seu coração, cravada em sua alma, a gentileza, a generosidade, que já tem para si cravada na alma a percepção de um amor diferente, que extravasa e ganha além das fronteiras consanguíneas. Somos uma pátria que amamos os semelhantes, indifere de sua crença, de seu credo, indifere de sua raça, de sua cor, de sua escolha. Somos uma nação seletiva de almas mansas na busca da pacificação. Ser manso não nos traz os sermos às almas mais inteligentes e mais notórias, mas nos traz a certeza de que seremos gentis, seremos mansos. Porque sermos inteligentes e notórios é o angariar, é o andar, é de nossa própria força, de nosso próprio empenho. Porque cada livro que vós leis, cada ato que aprendes vós na vida de hoje, guardas e cravas na sua eternidade. Então a inteligência cognitiva, a inteligência intelectual é basicamente a soma daquilo que vós almejais aprender. É o verdadeiro tesouro da vida, aquilo que vós desejais absorver de conhecimento. Mas não se absorve mansidão, não se absorve bondade, não se absorve gentileza. Se aprende a ser gentil, se aprende a ser bondoso, se transformando em essência de bondade e gentileza. E é isso que esta pátria Brasil traz para vós, irmãos que aqui nascem e aqui residem, e aqui têm para com essa pátria um carinho maior. Somos almas desta pátria jovial, recente, descobertas há pouco tempo, colonizada há menos um pouco de 6 séculos. Estamos aqui para sermos mansos e pacíficos. Não há outra nação tão próspera para ofertar a mansuetude e a pacificação quanto o Brasil. Apesar de todos os problemas, dificuldades que cada um encontra, também faz parte do processo lapidatório da alma estar nesta pátria em dificuldades para lapidar a si mesmos. Então, queria abrir esse ano desejando a vós a felicidade de estarem nesta pátria. Alegrai-vos vós por estar numa pátria de mansidão. Pacificação é o ápice, é algo que o planeta ainda não adquiriu e deveremos demorar ainda delongados milênios para adquirirmos, nós espíritos, em nossas reformas íntimas, a pacificação, quiçá as nações, quiçá o planeta. Então, somos mansos, temos a capacidade de sentir compaixão, e isso já nos difere no grau evolutivo daquilo que mais importa, que é o grau da evolução moral. Alegrai-vos, vós, irmãos, porque será um ano difícil, cheio de adversidades, mas será um ano ao qual o Brasil
começará o seu desabrochar. E vocês todos farão parte deste momento. Ok? Vamos abrir para as perguntas? Que rápido! Eu queria saber de você, eu tenho assistido alguns podcasts, ouvido algumas opiniões da espiritualidade sobre o caso do cachorro, né, que chocou o Brasil e tudo o que aconteceu. Queria saber de você, assim, espiritualmente, qual que seria a sua visão, né, da egrégora dos padres com relação a esse caso, partindo do princípio que a gente sabe que o animal não tem karma e não tem espírito. Então eu queria saber se você pudesse me falar. Ok. Eu vou relembrar um estudo que já fizemos do reino animal e fazer algumas analogias, porque não podemos explicar casos específicos sem mostrarmos um todo. Seria uma ótica sobre um caso específico e não teria o entendimento íntimo. Primeiro precisamos entender sobre a divisão dos reinos: animal, vegetal, mineral e hominal, ao qual o hominal é todo ser dotado de consciência, de intelectualidade, ou seja, a raça humana. O reino nominal é, de todos os reinos do planeta, o mais jovem e não é deste planeta. Nenhum espírito que está aqui hoje, encarnado ou desencarnado, é da Terra. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês aqui hoje foi criado na Terra. A Terra, ela é um grande hotel. Ela é um hotel que se inicia a construção para ser um hotel, e quando ela tem os aportes e toda a estrutura para ser um hotel, recebe os primeiros seres humanos, os primeiros espíritos dotados de consciência, para iniciar neste hotel a sua transformação, a sua lapidação. E como um hotel, existe hotel de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Este hotel, assim como todos os hotéis que vós conheceis nesta alegoria, quando você chega no hotel, você tem uma recepção, você tem alguns mimos para te auxiliar na sua estadia neste hotel e alguns luxos ou não, dependendo do hotel que você pode ou consegue se hospedar. Pois bem, o reino animal é um mimo, como você chegando no hotel encontra alguns mimos para fazer da sua estadia mais leve, mais feliz. O reino animal é para a raça hominal um agracejo, um mimo que Deus ofertou na criação deste planeta para auxiliar o espírito que aqui vem se lapidar. Porque por muito, dentro das nossas limitações, nós perdemos a capacidade de nos interagirmos com os outros seres humanos. Se não fosse o reino animal, muitos espíritos tirariam a sua vida, levando-se ao suicídio. Se não fosse um animal dócil para que o humano se apegasse a ele, para que trocasse ali a sua dor e transmutasse a energia da cólera, da raiva, da ira, existiria muito mais mal entre nós espíritos do que há hoje. Então, o reino animal, ele é um agracejo, ele é um mimo, só que ele é primitivo. Ele é muito mais antigo do que nós, seres racionais, que aqui vivemos. Então, por mais que façamos atos, cometemos atos contra o reino animal, ele nunca se voltará contra nós, porque ele foi criado para nos auxiliar em nossas dificuldades. E na sua criação do reino animal, ele sabe que o ser humano pode ser muito cruel, porém pode ser muito amável. E ele entende que cada um é o seu momento de despertar. E ele aguarda, voltando do reino animal para o reino animal, reino animal para o reino animal, sem reencarnes em outros reinos, apenas no reino animal. Não há alma consciencial no reino animal, e sim fluido universal do planeta. E esse fluido universal tem uma regra: melhor servir aos seus hóspedes. Tudo que há no planeta serve a nós, espíritos aqui residentes. Porque se podemos ter corpos biológicos, é porque a mãe natureza provê da agricultura. O reino animal provê a proteína. O reino mineral provê os sais minerais necessários para que vós possais ter o corpo biológico.
o planeta serve a nós como um hotel serve aos seus hóspedes. O reino animal é apenas uma oferta para que nós possamos passar por esta transição no planeta mais tranquilos. Ok? Sabedor disso, se o reino animal, em hipótese nenhuma, se revoltou contra a raça humana, desde que o primeiro humano centrou-se neste planeta, ao qual já matamos e aniquilamos centenas de raças do reino animal, já aniquilamos centenas de milhares de raças do reino animal. O reino animal nunca se levantou contra os humanos, porque não está na natureza do reino animal. Porque a natureza do planeta é servir ao homem. E ele sabe que nós somos impuros, que nós somos entalhados de defeitos e que nós temos muito ainda que aprender. Por isso que eles não se revoltam. Por isso que a mãe natureza não se revolta sua ira contra a raça humana se não estiver no processo do desencarne em massa. Por isso que os animais não se organizam na floresta e atacam os seres humanos em uma organização cognitiva, porque se os fizessem, matariam facilmente a raça humana. Não fazem porque na sua constituição é de servidão aos hóspedes que somos nós. E por ora, nós podemos ser cruéis com os animais. Por ora, nós, dentro da nossa imperfeição ainda, podemos nos voltar contra o reino vegetal, contra o reino animal, contra o reino mineral, podemos explodir, destruir, construir em cima de tudo o que fizermos ao planeta, não há consequência para o planeta. Assim como quando você vai no hotel, usufruir do hotel, e você, se fizer algum dolo ao hotel, você terá que pagar o dolo que você fez e está tudo certo. Contra o planeta também. Então, alguém que maltrata o reino animal, alguém que causa algum mal a este hotel, ele tem uma dívida. Mas essa dívida, ela não é kármica, ela não é uma dívida eterna, ela é apenas uma dívida, que ela deve ser repatriada. Então, se em um momento de sua vida, nesta ou em outras vidas, você maltratou um ser do reino animal, você criou um débito para com o reino animal. Não nesta vida, ou na outra vida, ou na outra vida, você vai ter que pagar esse débito amando um animal. Se numa outra vida você adotar um animal e amar, o seu débito já está pago. Porque o que o planeta pede a nós, hóspedes do planeta, é apenas um bom convívio harmonioso. E que o planeta faz de tudo para que nós, hóspedes, possamos evoluir. Mesmo que, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na nossa, digamos assim, orgulho, vaidade, ganância, soberba, ira, cólera, as nossas inclinações, por ora maltratemos um animal. O que eu quero trazer com o caso é a notoriedade. Porque podemos falar dos maus tratos de animais? Há muitos, mas são poucos que se tornam notórios. A grande maioria está trancada no quarto, está trancada na casa. São milhares e milhares de encarnados que maltratam os seus animais, não os alimentando, não dando água, batendo, maltratando, descontando nos animais a sua ira, a sua raiva, a sua cólera. Isso é o fato de se tornar notório, é para que se tenha um levante, para que as pessoas não taquem pedra em A ou B, mas que passe a observar os seus próprios atos. Entenderam essa frase? Se algo se tornou notório e você viu que isso se tornou notório e você pratica ele, o que você vai começar a fazer por medo? Não praticar. Entende? Então, o caso se torna notório não para que a gente pegue e jogue pedra em quem fez, ou crucifique o ato, ou que coloque numa cruz e fale que este é o... Não é para isso. A função da notoriedade de alguns acontecimentos é para inibir aqueles que fazem a temer, e assim pararem de fazer. Então, quando atos como esses são tornados notórios, ele consegue inibir um monte. Lembra quando eu disse a vocês em estudos recorrentes que Suzane, que assassinou os pais, ela se tornava de tempo em tempo uma notoriedade? E que o espírito dessa mulher, apesar do ato que ela cometeu, foi usado e está sendo usado e será usado por muito tempo ainda como uma bondade para a raça humana? Lembram disso? Por quê? Porque
todos estão vendo a sina que ela está passando por ter matado os seus pais. Quantos deixaram de matar os seus pais porque viram ela sendo crucificada, sendo perseguida, sendo presa e sofrendo tudo? Muitos. Então o caso dela se tornou notório e continua porque ele é um agente inibidor de muitos outros irmãos que deitam na sua cama e planejam o assassinato de seus pais. Então, os casos notórios das tragédias da humanidade, ele é importantíssimo. Não para que possamos olhar a ela e falar, ela merece pena de morte. Quem é que já não falou isso? Ela merece apodrecer na cadeia. Quem é que nunca julgou? Correto? Então, não é para que julguemos, não é para que taquemos pedras, é para que entendemos quão bom é Deus, ao qual consegue levar notoriedade a casos que vai ser um expoente, agente inibidor de novos casos que acontecem que não tem ninguém vendo. Nossa, aconteceu isso e eu maltrato o meu animal. Deixa eu parar, porque alguém pode estar sendo filmado, eu posso estar sendo filmado, posso ser eu o próximo. Então, a notoriedade, ela é importantíssima. Então, falar de casos isolados estaria falando e crucificando alguém. Não é o caso. Não vamos julgar, não vamos condenar, mas precisamos entender o enredo, para que possamos, os nossos olhos, não serem os olhos do julgamento. E quando formos nós perdendo a paciência com um animalzinho ou com qualquer coisa do reino animal, respirarmos e lembrarmos, opa, alguém pode estar vendo, não devo fazer. Ok? Então, é sobre a essência, não sobre determinado grupo de pessoas. Não é sobre isso. Não é para julgarmos. Ok? O que o humano faz com o reino animal, o faz desde sempre. Desde quando nós chegamos aqui, nós maltratamos os animais. Ok? Ou vocês acham que os cachorros hoje são dóceis por acaso? Foi a mudança gradual por muita perversidade, que foram adoçados animais da selva para serem dóceis hoje. Então, até os animais dóceis, que hoje vós comprais, as suas primeiras gerações eram selvagens. E para adoçá-los, não se adoçou com comidinha. Para ter vós hoje essa gama muito grande de animais dóceis, lá nos primórdios, há milênios atrás, esses animais foram tirados da selva. Todas as raças de cachorros, todos os cruzamentos foram fórceps adoçados. Não foram adoçados por amor. Hoje, só comprais os animais dóceis porque as gerações anteriores fizeram os malfeitos. Entende? Então, se olharmos pela ótica, os animais dóceis só são dóceis porque fizemos muitas maldades com eles. Porque é ante a natureza deles. Correto? Então, como podemos julgar? Se hoje degustamos do fruto da própria perversidade que cometemos contra o reino animal, para termos cavalos dóceis, para termos animais silvestres, selvagens dóceis. Então não é uma questão de julgar e nem do que deve ou não deve ser feito. É uma questão de analisar o notório, olhar o nosso e ver se nós podemos cometer algo que aquilo ali não está legal e mudarmos nossa conduta. Ok? Pois bem. Voltando no assunto sobre bondade. Sim. Como você sabe, primeiro, o que é a bondade da gente? Até onde a gente consegue chegar com bondade? E assim, como é que a gente sabe se a gente está se tornando bondoso? Ou se é uma soberba revestida de bondade? Ok. Como é que a gente diferencia isso? Sim, uma pergunta bem sagaz. Todos escutaram a pergunta dela? Ok. O grande questionamento é saber o que é ser bom e o que é bondade. São duas coisas completamente diferentes. Ser bom e ser bondoso. Ser bom, ele é um exercício. Ser bondoso é uma característica. O ser bondoso, normalmente, ele já trouxe a bondade da alma. A alma já é bondosa, porque, lembre,
tudo que você pratica, tudo que você faz, você não esquece, está armazenado na alma. Então, se você... Vou usar um exemplo muito claro. Você, nesta vida, nos últimos 500 anos, você nunca fumou um cigarro. Nesta vida, fumou. Então, você passou uma vida inteira fumando. Na vida seguinte, você vai ter inclinações do tabagismo. Então, se você colocar um cigarro na boca, é um reencontro de vida. Então, você passa a fumar, a fumar, a fumar. Aí lá, 500, 600 anos para frente, você decide parar de fumar, e então você para de fumar. E fica mais 500 anos sem fumar. Então, o teu espírito, ele aprende com o que é mais perto. Então, o que você fez nos últimos 100 anos está mais próximo, o que você fez nos últimos 200 anos está mais próximo. Então, esta bagagem mais jovial, de 300, 500 anos, ela é muito intrínseca sobre as tuas relações, você com você mesmo, no princípio, no hoje. Cigarro, bebida, droga, sexo, dos últimos 500 anos, reverbera muito mais no quem tu és hoje. Assim também é com a bondade. Um espírito que praticou bondade há 500 anos, e nesses 500 anos, em todas as suas existências, ele praticou a bondade, ele se transforma num espírito bondoso. É a prática da bondade que te transforma num espírito bondoso. Ponto. Então temos a bondade, o que é bondade, o que é ser bondoso. O que é bondade? O que é fazer o bem? Ensinado por Jesus Cristo. Facei ao próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse a você. Se a sua resposta for, eu faço, você já está sendo bom. Então é simples. O que é ser bom? Eu faço ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse a mim. Isso é um ato de bondade. Porque se eu não gosto de ser julgado, eu não julgo. Se eu não gosto de mentiras, eu não minto. Se eu não gosto de fofoca, eu não sou fofoqueiro. Então, o que eu faço, eu tenho que consentir com que o outro faça a mim. Se a resposta minha for sim, isso é um ato de bondade. Então, bondade não é doar suas roupas, seu dinheiro, seus patrimônios, não tem nada a ver com caridade. Bondade e caridade não andam de mão dadas. Existem muitos caridosos que são perversos, que fazem isso por outros motivos. E existem muitos bondosos que não têm nada, e não doam nada, não fazem nada de caridade e são bondosos. Porque ato de bondade é, eu só faço ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Então, isso é um ato de bondade. Percebe? Então, mas eu faço ao outro, gostaria que ele fizesse a mim, mas eu irritei ele. Então, o outro não está preparado, você fez a tua bondade. Porque quando você fez o ato, você consentiu que se alguém fizer o ato a você, você vai estar bem. Correto? Então, este é o ato de bondade. Mede-se a bondade com cada ato seu que você faria ao próximo e aceitaria que o próximo fizesse a você. Isso é um ato de bondade. O que é ser bondoso? Ser bondoso é o automático. Eu passo tantas vidas fazendo atos de bondade que eu me torno bondoso. Então eu não preciso ficar me questionando se eu gostaria ou não. Simplesmente eu faço o ato, porque eu sei que eu gostaria de receber. Então eu falo que amo porque gostaria de ser amado, eu amo porque gostaria de ser amado, eu falo palavras positivas porque eu gostaria de receber palavras positivas, eu não reclamo porque eu não gostaria de reclamarem para mim. Então, ser bom é ser automático nesta máxima, digamos assim, nesse roteiro de vida. Se você fizer exatamente o que gostaria que o outro fizesse a você, você já é bom. Isso é bondade. Ato de bondade. Ser bom não é numa vida. É a soma de várias vidas. E o espírito bondoso, ele se faz por espírito. Então ele faz bondade sem perceber. E reparem, o espírito, quando ele atinge o grau de bondade, quando ele é um espírito bondoso, as pessoas chamam ele de tolo. Porque ele é capaz de perder para não prejudicar ninguém. Você é um tolo. Todo mundo passa em cima de você, todo mundo pisa em você, todo mundo... Então, a visão que a humanidade ainda tem sobre o espírito bondoso é que ele é um tolo. Porque ele faz e as pessoas pisam nele, e ele é um espírito de essência de bondade. Porque ele só faz o que gostaria que os outros fizessem a ele. Deu para entender? Mas nem sempre é o justo, mas
Mas mesmo assim está sendo bondoso, colocando esse limite? Quando nós colocamos um limite no que vamos ou não fazer, é porque nós nos conhecemos, não porque conhecemos o outro. Mas isso é bom mesmo assim? Sim, você, além de ser bom, você está sendo humilde. Porque o ato de colocar limite até onde você vai é humildade. Eu não consigo ir até ali. Vamos exemplificar. Existe uma pessoa na tua família que não há um convívio harmonioso. Então, como é que eu posso fazer aquilo que eu gostaria que essa pessoa fizesse se eu não tolero ela? Então, qual que é o limite? Eu vou colocar um limite que eu não vou ver ela por um ano. Não vou falar com ela um ano. Então, eu coloquei um limite. Eu colocar esse limite significa que eu não sou bom? Não, significa que você se conhece e que na prática da bondade você vai errar. Porque há uma desavença, há um atrito com esse espírito em específico. Então, a sabedoria e a humildade é identificar qual pessoa do seu circuito de vida você tem muita dificuldade e colocar um limite. Porque se você estreitar os laços, como que você vai se garantir que vai fazer o que gostaria? Não vai, porque existe karma, existe relações desconhecidas por você nesta vida que traz essa retração. Então, o limite que se coloca é a humildade. Eu sou humilde de reconhecer que essa pessoa eu tenho muita dificuldade. Qual que é o meu limite? Se eu não consigo amá-la, se eu não consigo fazer por ela aquilo que eu gostaria que ela fizesse a mim, e não há como fazer porque eu já me conheço, eu vou colocar um limite que eu não vou conversar com ela 3 dias, 5 dias, 7 dias, 1 ano, 2 anos. Você distancia-se dela para recobrar as suas forças. Como estás encarnado e esse processo é kármico, você recorda as forças e depois volta. Não tem como você simplesmente negligenciar e afastar pelo resto da vida porque é kármico. Há um momento que você vai estar mais madura, mais serena, numa idade mais avançada, que você consegue ter mais ferramentas psicológicas, espirituais, religiosas para lidar com tais situações. Então, colocar limites é humildade. Ato de bondade é fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse a mim, mesmo que seja o meu silêncio e o meu afastamento. E quando o próximo não faz, mas você meio que espera, de repente, às vezes você precisa de ajuda, você quer um carinho, um afago, você quer sentir isso também no outro, que é do ser humano. Sim. Por mais. Então, quando eu espero e aquilo não acontece e existe a chateação ou a tristeza que aquilo não tem um retorno, aí já não é mais bondade, é interesse? Entendeste bem, mas vamos tentar encaixar Porque às vezes eu estou fazendo, Sim. Você vai fazendo a bondade com a pessoa, você vai, aí, igual você falou, tem um limite, eu chego Sim. naquele limite que eu não consigo mais para eu não ser, Uhum. né? Só que às vezes você não, às vezes não é nem daquela, você faz para aquela, mas às vezes para uma outra pessoa você espera Uma retribuição. não é nem retribuição, você espera um carinho, alguma coisa, e não acontece. Sim. Aí existe a chateação, que aí você fala assim, não, então ali não tem, mas aquilo para tirar aquele ranço, Sim. demora um pouco. Então, aí quer dizer que a bondade não existe? Ok. Vamos lá. É difícil tirar, Sim. né? Eu- Tudo é o tempo. Eu vou linkar, eu vou explicar a tua pergunta com a primeira pergunta para que elas façam assim. Eu disse a você o que é bondade e o que é ser bondoso, correto? A bondade é os atos que praticamos, correto? Então, quando nós colocamos a nossa vida para sermos bons, nós simplesmente entendemos o que é religião, nós simplesmente entendemos o que é Cristo em essência. O que é Cristo? Amor abnegado. Em todos os seus ensinamentos, ele nos ensina a mansidão, a pacificação e o amor ao próximo. É o amor. Quando entendemos que Cristo é o amor e que ele nos ensina a amar, nós colocamos a nossa vida em fazer o bem o máximo que conseguimos. Para as pessoas, primeiro, que amamos, e depois para as pessoas que cruzam o nosso caminho. E quando nós identificamos isso e nos colocamos a executar a bondade, a fazermos o bem, nós estamos fazendo o bem. Quando nós fazemos o bem a um, ao outro, ao outro, ao outro, isso nos faz bem. Fazer bem nos faz bem. Porém, se nós não somos espíritos bondosos, quando nós fizermos o bem a alguém e esse alguém não retribuir, nós vamos sentir. Porque nós não somos bondosos. Nós só estamos na prática do bem. Porque o bondoso, ele faz sem esperar nada. Absolutamente nada. Então, o espírito bondoso, ele faz a bondade sem esperar nada. Então, não tem como ele se magoar. Não tem como ele se chatear. Não tem como... Não anula, porque a chateação, a espera da recompensa ainda é aquilo que precisamos passar.
Por isso que temos essas pessoas no caminho. Porque nós só vamos saber lidar vivendo. Então essas pessoas cruzam exatamente o nosso caminho na nossa vida para que a gente faça o bem e ela não retribua. E às vezes até a gente ver descer o calçado Exato. Exato. Mas exato. O que difere, você pode ter atos bons, mas se tornar bondoso não é numa vida. Eu disse a vocês que a soma dos últimos 500 anos define quem tu és agora, porque são as vidas mais próximas. Então, é difícil ser bondoso em 500 anos. Os espíritos bondosos entre vós encarnados, eles já são bondosos há 3, 4, 5, 10 mil anos. A grande maioria que está encarnado aqui uma vida atrás da outra para ver se aquieta, para ver se consegue acalmar o espírito. Então, atos de bondade, mas o que eu quero mostrar a vocês é que para ser bondoso, não tem como ser bondoso se não fizer atos de bondade. Então, tem que praticar, porque muitos não são bondosos e não fazem atos de bondade. E querem o que da vida? Se a vida é uma semeadura, se semeamos aquilo que vamos colher, se eu não semear atos de bondade, por que eu quero exigir do mundo que o mundo seja bom comigo? Como é que eu quero que as relações humanas desta ou das vidas futuras seja cordial comigo se eu não sou agora? Então, o ato da bondade ela é necessária. O despertar dos espíritos eu preciso ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que eu sou hoje. Eu posso não ser bondoso, mas eu tenho que começar a fazer bondade. E o que é fazer bondade? Faça ao próximo exatamente aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Exato. Se você não gosta de ser julgado, não julgue. Se você não gosta de ser roubado, não roube. Se você não gosta de ser perturbado, não perturbe. Não. Você faz bem, você faz o bem. Porque se a pessoa te faz o mal e você fala, eu vou ser bom, e se cala, você já está fazendo bem. Sim. Exato. Então, repito, a bondade do ato às vezes é se calar. Porque você queria que a pessoa ficasse calada e ela está te julgando. Então você tem que fazer o quê? Eu quero fazer o que eu gostaria que ela fizesse? Se você quer que a pessoa fique quieta, o que você faz? Cala a boca. Não. Se você quer que a pessoa fique quieta, você faça o que gostaria que fizesse a você. Então você fica quieto. Por isso que está encarnado. É por isso que estão encarnados. Certo? É por isso que existe a reencarnação. Porque imagine você, olha como Deus é majestoso, Deus é bondoso e amor infinito. Ele ofertou a vós, a todos nós, a reencarnação para que ao nascer cegamos das nossas vidas passadas. Cegamos, não temos a percepção das nossas vidas passadas. Então, vamos lá, você está encarnado e teve em seu ventre um espírito. E você, como mãe e filho, tem vários atritos, várias desavenças. E vocês encontram na vida, na jornada, uma forma de coexistirem e de pacificarem. Porque estão sobre o véu do esquecimento. Tu acreditas que é a mãe nesta vida apenas, e ele acredita que é o filho nesta vida apenas, e que esta vida é a oportunidade de vocês se reajustarem. Ok? Isso é o reencarne. A oportunidade de se reencontrarem e pacificarem. Ok? Agora, imagine se não fosse o véu do esquecimento. Tu és a mãe e está cobrando o seu filho. Aí o seu filho fala, por que você está me cobrando se há 500 anos você me fez isso? Aí você fala, mas eu te fiz isso há 500 anos porque há 1.500 anos tu me fez isso. Ah, mas há 2.500 tu me matou. Ah, mas há 3.000 tu me matou também. Percebem a confusão? Se puder buscar na memória todas as vidas passadas e o que leva a uma desavença entre uma mãe e um filho, ficaria uma guerra que não se concretizaria em nada. Porque dá uma melhorada nessa hora que volta, lá já dá uma melhorada. Exato, porque a ideia é, nesta vida, sair melhor do que entrou. Se você sair nessa melhor, na outra melhor, vai ficando para o passado. E eu disse a vocês que os últimos 500 anos têm muita influência. Os 600, 1.000 não tanta. Então, quanto mais passa... Tipo assim, teve muito atrito. Voltou aqui, foi um pouco melhor. O problema é se matar e conviver. Exato. A hora que desencarna, chega lá em cima, eu fico sabendo do que era antes, aquilo volta ou aquilo que eu já fiz apazigua? Apazigua o coração. Correto? Vamos lá, é muito simples essa explicação para você. Quantas pessoas você brigou quando você tinha 20, 25 anos de idade?
Você. Quantas pessoas você discutiu ali quando tinha 20, 25 anos? Da tua família? É. Eu vou ser mais preciso. Existem 7 pessoas que quando você tinha 18 a 25 anos, você teve uma discussão bem feia. Correto? Dessas 7, tu perdoou 3. Tem 4 que tu não perdoou ainda não. Mas essas 3 você perdoou. Você lembra do mal que elas te fizeram? E das outras 4? Entendeu? É igual. As reações que temos na vida se refletem na alma. Então, se temos a capacidade de algum mal que nos aconteceu, brigarmos com alguém e perdoarmos, e esquecermos o mal que ela fez, porque nós perdoamos, também é para a alma. Só que com a vantagem de que a reencarnação com o véu do esquecimento te dá a oportunidade para fazer isso mais célere, porque não tem a contrapartida. É a mesma coisa. Por que você me julga? Não, porque você me julgou primeiro. Ah, mas você me julgou primeiro. Aí começa a mostrar as mensagens do WhatsApp. Não, você começou aqui, o outro... Percebe? Isso acontece no plano espiritual. Ah, mas há 5.000 anos tu me fez mal. Então, se você vai perdoando, amansando, o que está muito longevo, você esquece. E aí vai tendo novas relações. Essa é a beleza da reencarnação. Correto? E quando você não consegue perdoar uma pessoa próxima a você que já desencarnou, que te fez muito mal, por mais que você seja da tua família, que você ama, você não consegue perdoar. Automaticamente, na próxima encarnação, eu vou ter que encarar essa pessoa? Não necessariamente na próxima imediata, mas há de haver um momento, assim como esse foi, esse já era para ser a reconciliação. Sim. Se encontrastes dificuldade tamanha nesta vida e não conseguistes, imagina como foi a outra. Se essa já foi a versão melhor, correto? Eu te garanto que essa foi a versão melhor. Então, não necessariamente na vida imediata, porque Deus é bondoso. Deus, quando há muitos atritos entre alguns espíritos, ele fala assim, dá um tempo, manda você para a China, manda você para lá, e separa as reencarnações para que possam amadurecer e depois virem a se comunicar de novo. Então, nem todas as pessoas que na sua vida presente te causou tanta retração será repatriado imediatamente, mas ficará. Sim, precisa, é necessário. Exato, é preciso. E Deus sabe disso. Deus é Casas Bahia, ele parcela parceladinho. Então, joga-se. Mas felizes aqueles que encontram as dificuldades em atrito e conseguem resolvê-las. Porque se Deus ofertou essa vida a vós com esses atritos, é porque ele sabia que dentro de vocês existia a chama da reconciliação. Senão jamais colocaria, Deus não é carrasco. Deus não juntaria 2 almas, sabedor ele que as 2 almas não iriam se reconciliar, ou que não teriam a possibilidade da reconciliação. Ele enxergou em cada um de vós a fragmentação necessária para a reconciliação. Só que vocês estão encarnados. É decisão, escolha de cada um, semeadura. Então pode acontecer que dê ou não. Ok? Perdoar é esquecer? Sim. Perdão? Perdoar é esquecer? Sim, já entramos lá. Vamos lá, não esqueci de você, depois a gente volta. Vamos, é muito interessante a pergunta porque é uma dúvida de muitos. Porque acreditam vós, existe 2 pessoas, uma perdoa e a outra não. Esse que perdoou necessariamente precisar vir no futuro para repatriar aquele que não perdoou? Vamos contar uma história para que fique bem entendível a questão do perdão. E vamos usar os casos mais duros, do caso de uma falta e de um perdão. Vamos buscar, há 300 anos atrás, 2 irmãos. Nasceram em idades próximas e ficaram herdeiros de uma grande fortuna quando tiveram a idade adulta. E por ganância, um desses irmãos decidiu ficar com a herança só para ele. E para isso, ele precisava matar o irmão. Então ele planejou, arquitetou e assassinou o irmão. O irmão, quando vai para a pátria espiritual, ele imediatamente sabe que foi o irmão que envenenou ele. E ali começou uma grande cobrança, uma grande obsessão. O irmão morto começou a obsediar o irmão vivo, fazendo com que o irmão vivo passasse uma vida com muita dificuldade cognitiva, muitos problemas espirituais, por uma obsessão muito grande. E por causa dessa obsessão, levou o irmão que matou ele à loucura, e esse irmão que matou, por não conseguir absorver o assassinato do irmão, tirou a sua vida. Então temos um irmão que foi morto pelo homem que também tirou a sua vida.
Este espírito que matou e depois tirou a sua vida, ele vai para o umbral do Vale dos Suicidas. Esse irmão que foi morto, ele se sentiu vingado. E quando ele se sentiu vingado, ele decide esquecer o que o irmão fez e continua a sua jornada. Continua a sua jornada. Então, esse que foi morto, ele continua reencarnando. Aquele que tirou a sua vida foi para o Vale dos Suicidas. E lá ficou 100, 200 anos. Aí ele teve a oportunidade de sair do Vale dos Suicidas 200 anos depois e vai reencarnar. Ele reencarna na devida situação. O irmão que ele matou hoje é o pai dele. E ele nasce como filho do homem que ele matou. Quando ele absorve 5 para 6 anos, ele olha para o pai com um ódio absurdo. Ele não consegue amar o pai. E é uma criança. Ninguém consegue entender, olhando pela retina da reencarnação apenas de uma única vida, o que leva um filho a olhar para o pai com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta ira. Esse menino, então, com 6, 7 anos, começa a desenvolver pensamentos suicidas. Então, com 6, 7 anos, ele se corta, ele se mutila, ele se maltrata. Tudo para fazer mal a quem? Ao pai. Quando absorve a adolescência, ele começa a maquinar como matar o pai dele. O pai. E quando voltamos para o pai, aos olhos do pai, que está ali sobre a tutela daquele que tirou a sua vida, ele teve 200 anos de reencarnação para ser amado, para ser adoçado, para receber amor maternal, paternal. Ele foi pai, ele foi filho, algumas vezes a mais. E ali ele tem muita dor no coração pela renegação do filho dele. Mas ele sabe que tem alguma coisa errada, porque às vezes o filho dele faz alguma arte e ele tem vontade de castigar o filho dele. Tem vontade, às vezes, até de matar o filho dele, porque guarda na alma dele. Mas ele não consegue, ele chora. Porque o desejo dele, às vezes, era de matar o filho pela malcriação do filho, e ele não consegue. E o filho pensa em matar o pai ou tirar a sua vida para punir o pai. Todas essas relações do presente estão ligadas ao desfecho de 300 anos antes. Só que, nesse momento que o filho adquire umidade, que pensa e concretiza em matar o seu pai, ele não consegue e coloca-se a chorar. Nesse momento que ele planejou matar o pai dele, e ele se arrepende, ele perdoou. O espírito homicida e suicida, 200 anos à frente, foi colocado em prova para matar o mesmo espírito que ele matou lá atrás, mas não consegue, e ele se arrepende. Esse arrependimento é o perdão. O pai pode revidar o filho, malcriar o filho, doar o filho, entrando no perdão ou não, mas são atos nossos que cometemos, que fazemos, que mostra que a gente perdoou ou não. Por que quero mostrar essa história para vocês? Porque muitos acreditam que o perdão, ele é falado. Não é falado. Ninguém fala que perdoou e está tudo certo. Você crava na tua alma, eu perdoei aquela pessoa. O mundo vai colocar aquela pessoa no momento à frente, ao qual você vai ter que testemunhar que você perdoou de fato. Quantas pessoas na vida de vocês te fizeram mal e vocês cravaram que tinham perdoado pela vogal? Momentos à frente, quando a pessoa se aportou perto da tua vida, você falou mal dela, você contou o que aconteceu, você não esqueceu. Então você não perdoou. O perdão não é apenas a vogal e não só o esquecimento. O perdão é quando, como confrontados com um ato que nos causa dor, a gente haja com bondade, porque a gente não quer mais aquilo. Então, isso é o perdão. E o perdão não é do outro, é nosso. Cada um tem o seu perdão. Cada um de nós temos a oportunidade de perdoar com os nossos atos. Não é com a nossa vogal. Não é com, eu perdoei e segue. Não. Perdoou, consente, aguarda e espera, porque o universo vai conspirar para mostrar se você realmente perdoou ou não perdoou. É assim que funciona a vida. Quando você perdoa, é quando você tem a oportunidade de fazer um mal a alguém e você não faz. Mesmo que aquela pessoa tenha te feito muito mal. Isso é o perdão. Não é só falar. Ok? Na sua resposta, o perdão não é o esquecimento. Sim, ele se torna um esquecimento quando a gente perdoa,
Mas quando lembrarmos formos, quando o mundo trouxer aquela dor de novo, nós só vamos ver se perdoamos mesmos, se nós não cometermos ato contra aquele que nos prejudicou. O perdão é o auto-perdão. Eu não vou te fazer de novo, eu não vou revidar, eu não vou me vingar, porque eu não quero mais ter essa energia para mim. Aí você perdoou. Isso o perdão é único, não é com o outro. Se você chegar no outro e falar, eu te perdoei, e o outro vai olhar, obrigado, também te perdoo, segue a vida. A hora que eles se encontram, um faz mal para o outro de novo. O perdoar são atitudes que você terá que tomar no momento oportuno. Ok? Exemplo. Mais um exemplo só para que possam entender e trazer para a sua vida. No seu reduto da vida, por muito pessoas fazem mal a vocês. E quando vocês perdoam, quando vocês realmente perdoaram e estão no coração tranquilo com aquela pessoa, o mundo vai fazer com que aquela pessoa precise de você um pouco mais à frente. 10 anos, 15 anos, 5 anos. Aquela pessoa que te fez o mal vai precisar de você. Quando que você vai falar realmente que você perdoou? Quando você ajudar. Entende? Então, o perdão não é só a fala e o esquecimento. É quando aquela pessoa precisar de você e você falar, vamos lá, o que eu posso ser útil? E aí vem o mais difícil, que é a cereja do bolo. Quando a pessoa precisar de você, seja solícito em silêncio. Porque se você for solícito para falar a alguém, falei que ele ia vir, você não perdoou. Você se vingou. E quando você se vinga, você gera um karma novo. Por isso que é Casas Bahia. Entendeu? Então, isso é importante. Porque se a pessoa te procura e você é solícito para falar, eu avisei, você, além de não ter perdoado, você criou um novo débito com a tua vingança. Percebe? Então, é importante. Então, o que é perdoar? Senhor, eu sei que eu vou ter que enfrentar e vou ter que ser bom quando ela voltar. Me prepara. E vai. Vai na fé. Foca em fé. Quando alguém te fizer o mal e você no teu íntimo perdoou, fique atento, porque você será espiado no teu perdão. O perdão só será quando à frente essa pessoa cruzar o seu caminho e você for solícito a ela em silêncio. Ok? Aí você perdoou. Você perdoou, a tua vida vai. Você se vingou, a tua vida fica. Mas pode ser qualquer pessoa que você comentou. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ok? Entendido? Ficou dúvida quanto a isso? Sim. Que foi logo ali, digamos assim. Não foi tão longe assim. Sim, vamos às crendices e às culturas populares. Se você parar para analisar, nesse exato momento é 3 horas da manhã em algum lugar. Correto? Se contarmos o fuso horário, agora é 3 e alguma coisa em algum lugar. Ok? Então, seria como, vamos fazer uma analogia. Os espíritos perversos vão acompanhando a Lua. Então, eles vão no oceano, vão de continente ao continente para acompanhar as 3 horas. É uma mística, uma mitologia, ao qual voltamos na idade primitiva, aonde o trabalho braçal começava às 3 horas da manhã. Hoje vocês acordam às 7, 8 e reclamam. Naquela época, iniciava-se o cultivo às 3 horas da manhã.
por questões lunares, por crenças, por mitologia. Então, você arava a terra, preparava a terra às 3 horas da manhã. O que acontece 3 horas da manhã com a umidade do ar? Ela está maior. Então, temos a neblina, temos a névoa, temos algumas regiões caem gelo. Isso faz com que a terra fique molhada. E se você não tem ferramentas automáticas, se você não tem tecnologia, estamos há 4, 5, 6 mil anos atrás, você pegava uma terra com sol ardente, seca, e precisava rasgar a terra para fazer plantio. Se você acorda 3 horas da manhã, ao qual a neblina, a névoa, o orvalho umedeceu a terra, então você conseguia rasgar a terra com mais facilidade para fazer o plantio. Isso lá atrás, correto? Então, quem trabalhava, que éramos nós, encarnados naquele tempo de 10 mil anos atrás, acordávamos 3 horas da manhã. 2, 3 horas para preparar a terra, porque era mais fácil. E se você parar para analisar, é mais fácil rasgar a terra para plantar num sol da meio-dia ou às 3 horas da manhã? Correto? Então, o ritmo de trabalho era às 3 horas da manhã. Os pais passaram para os seus filhos, que passaram para os seus filhos, que passaram para os seus filhos, esta máxima. Aí chegou os filhos rebeldes. Mas 3 horas é muito cedo. E começou as discórdias. E aí começou uma cultura, que quem acorda 3 horas da manhã não é psicopata. Conhece esse meme hoje? Quem acorda 5 horas para ir treinar na academia é o quê? Psicopata? É doido. Quem acorda 3 horas da manhã é louco. Então começou desde esse primórdio da humanidade, ao qual, por não termos tecnologia, não termos nada, era muito mais fácil rasgar a terra para plantar alguma coisa na madrugada, por N motivos. Iniciou-se então que quem acordava muito cedo era meio louco. E cada vez mais fomos acordando mais tarde, porque tinha tecnologia, tinha todos os apetrechos, e assim fomos nos forjando e nos moldamos ao qual, como sociedade, somos hoje. Cada um acorda no seu momento, faz o seu horário. Porém, ficou esse estigma que às 3, 4 horas da manhã parte a ser um mal quem acorda, ou o mal está acordado. E muitos pais, culturas, crenças usaram isso para dominar as crianças, para dominar até os adultos, como religião. E traz isso para a religião, ao qual 4 horas da manhã, em muitas religiões, é a primeira oração. Então, em muitas crenças do Antigo Testamento, inicia-se às 4 horas da manhã a primeira oração, a primeira salá. Então, 4 horas da manhã, todo mundo acorda para rezar. Aí, dentro da crença, por que eu tenho que acordar 4 horas da manhã para rezar? Porque os espíritos maus estão acordados desde as 3. Então, eu tenho que acordar às 4, senão eles me pegam. Então, começa a ser uma cultura e um domínio popular. É um domínio cultural sobre as mentes dos encarnados. Tudo que te cerceia, tudo que te coloca medo, deves ignorar, porque esse não é Deus. Deus nos ama, Ele nos quer acordado 3 horas, 2 horas, 4 horas, desde que seja para agregarmos soma à nossa existência, não há mal algum. Agora, acordar 3 horas para ficar se drogando, bebendo e destruindo o teu corpo não é bom. Então, não é bom nem às 4 da manhã, nem às 4 da tarde. Então, as coisas boas, elas podem ser feitas em qualquer horário. O mal seria tão fácil se o mal só se manifestasse 3 horas da manhã. Correto? Era só tomar calmante e dormir. O mal age como seta ao meio-dia e também age à meia-noite. Então, dentro da Umbanda, há muitos espíritos da Umbanda que navegam nos cemitérios à meia-noite? Sim, existem. Não só da Umbanda, quanto do Candomblé, das matrizes africanas, porque são crenças. Então, quando você pega um espírito que tem a crença da matriz africana, ele navega meia-noite no cemitério. Ah, mas ele só navega meia-noite? Não, ele navega o dia inteiro. É que meia-noite ele vai para o cemitério porque é uma crença. Ou ele vai para o terreiro porque é uma crença. Pela crença se rege a massa de espíritos. Mas o espírito, ele está no tempo e espaço o dia inteiro, o tempo inteiro. Ok? É crença e cultura. Mas o nosso primórdio de acordar às 3 da manhã era do trabalho. Era mais fácil cultivar a terra esse horário. Ok? Vamos lá. Aí temos uma pergunta aqui na ponta e voltamos. Sim. Bom, para mim, no meu conhecimento, e aqui me corrija se eu estiver errado, toda alma escolhe a experiência que vai ter aqui na próxima existência. E aí foi falado anteriormente que quando a gente chega aqui encarnado, a gente tem um véu do esquecimento. A gente
esquece tudo que a gente viveu numa vida passada. Trazendo isso para uma realidade minha, uma existência minha hoje, que foi falado também na relação entre mãe e filho, um adolescente de 16 anos, que não quer nada com estudo, que não tem metas, que não tem objetivos, que não tem sonhos, que só quer ficar dentro do quarto, que eu acho que é, hoje em dia, uma grande maioria. Celular, jogos, e você educa, conversa, faz checklist, coloca num bom colégio, e está perdido, não sabe o que quer, não quer fazer nada, só quer ficar deitado e tudo bem na mão. Cabe aos pais ficar o tempo todo massificando a cabeça de um adolescente, o que ele tem que estudar, o caminho que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer. Você tem que ser dentista, você tem que ser médico, você tem que estudar fora do país. E eu mexer no livre-arbítrio, que foi falado também isso em outros encontros, desse adolescente que vai ser um adulto, né? Porque se a alma escolheu experienciar cada momento, a vida vai organizar ele no caminho que a alma dele escolheu. Ele vai ter o livre-arbítrio de querer, de repente, se drogar, beber, ficar até tarde, mas se a alma dele escolheu ter boas condutas, o destino, a vida, o universo vai colocar ele no caminho, ou eu, como mãe, tenho que ficar o tempo todo guiando ele. Ok. Eu preciso contar um pouco de história. Vou tentar ser mais breve possível. O que você me narra, 40% das mães e dos pais, no momento atual, no mundo, está passando. De cada 10 encarnados, 4 estão da forma que você me narrou. Para poder explicar o porquê eles estão, eu preciso voltar na história mais breve da história da humanidade. Terminamos 1945 com o extermínio de quase 40% da população masculina do planeta Terra, fruto da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, ao qual todas as nações praticamente se envolveram nesta guerra, levando a óbito quase 40, pouco mais, da população da Terra do sexo masculino. Dentre uma cultura extremamente machista, aonde se aceitava apenas o casamento para a constituição de família. Isso era o mundo em 1945. Em 1969, estávamos à beira de um abismo da raça humana, porque de 45 até 69 não conseguimos eclodir a população humana, porque a mulher estava extremamente submissa ao homem ainda, por causa de machismo, por causa de cultura e principalmente por causa de dogmas religiosos. Este era o panorama em 1969. Tinha quase 15, 16 mulheres para cada homem. E a religião da maioria não permitia o multicasamento ou como outras religiões permitem para povoar o mundo. Eis então, Jesus pleiteia aos céus uma mudança na regra reencarnatória, para que viestes ao mundo muitos espíritos que iriam quebrar os dogmas machistas, iniciar um movimento chamado feminismo, iniciar uma cultura libertária social, política e econômica. Para isso, iniciava-se uma grande imersão de espíritos que não tinham capacidade de estar encarnados, que tinham sido vitimados pela guerra. Eram espíritos traumatizados por uma guerra, que tinham perdido a sua vida brutamente, por muita dor e muito sofrimento. E que, não passando pelo processo de depuração no plano espiritual, do esquecimento dos traumas da vida última, eles reencarnariam no útero sem grandes dificuldades. Iniciou-se a geração de 60, 70 e deságua essa geração amadurecida na década de 70 e início de 80, ao qual traz para a humanidade o que conhecemos como período de sexo, droga e rock and roll. Com sexo, com droga e com rock and roll, um homem apenas conseguia fecundar 10, 15 mulheres em um final de semana de orgia. Isso tudo por questões culturais. Se não fosse esse desbravar sexual, se não fosse essa libertinagem daqueles que nasceram em 60, que vieram a desaflorar em 80, nós não teríamos hoje mais a raça humana. Então, nós pegamos
espíritos recém-saídos de uma morte traumática na guerra da Europa, colocamos em um novo útero para que eles esquecessem tudo que era dogmático, tudo que era machista, para desaflorar. Foi desconstruído a religião, foi desconstruído vários paradigmas que cerceavam para povoar o mundo. Conclusão: quando somos libertos demais, nós nos perdemos. 1985, o sexo, droga, rock and roll não teve o período que precisava, ele se alongou demais. Quando você está no sexo, na droga, no rock and roll, você não trabalha. Porque o trabalho que edifica as coisas patrimoniais, ela precisa de tempo. Se você só está na música, se você só está nas bebidas, nas drogas, e só está no sexo, você não trabalha. Então criou-se uma lacuna de uma fatia muito grande da população da Terra, que tinha a missão de povoar a Terra, de multiplicar a raça humana, perdida. Ela entrou nessa energia e não conseguiu sair. Veio uma das maiores pandemias conhecidas pela nossa história, chamada HIV, a AIDS. A AIDS ceifou quase 40% dos encarnados até 1995. Foi a maior pandemia e ela existe até hoje, levando pessoas para lá. Se você pegar o leque ao qual a AIDS ceifou a vida, eram as pessoas que bebiam, que usavam droga e que tinham a sua sexualidade libertinada, longe do controle simples de quem é o seu parceiro ou não. Essas pessoas que viveram esta vida partem para o plano espiritual. Até 95, quase 40% da população que estava em libertinagem voltou para a pátria espiritual. Esta vida de quem foi ceifada até 95 foi uma vida sem profissão, sem expectativa de vida, com adulação às bebidas, com adulação aos vícios e com adulação ao sexo. 40% desencarnaram. O plano reencarnatório incumbe de que aquelas almas arrependidas possam ter um novo útero. Correto? 10 anos à frente, 2000, 2005, 2010, quem que reencarnou? Esses 40%. Esses 40% que de 95 desencarnou, começou a reencarnar em 2000, 2005, 2010, até meados de 2015, eles querem alguma coisa com alguma coisa? Eu disse a vocês que o que nós fomos mais próximos, nós somos hoje. Quem é trabalhador nessa vida é porque há 500 anos foi trabalhador. Quem gosta de trabalho dessa vida, nessa época dos anos 70, ele estava trabalhando. Ele olhava para a libertinagem e falava, não quero, eu quero trabalho. Faz parte dos outros 60%. Esses 40% se perderam. Então hoje, entre os encarnados que nasceram de 2000 até 2019, está 40% dos nossos irmãos, sexo, droga e rock and roll. Correto? E se você analisar hoje o jovem que está nesse estado, o que ele abajula? Música. Só não é mais rock. Mudou. É funk, alguma outra coisa assim. A bebida, que é o vício, as drogas, porque o álcool é uma droga, e o sexo libertinado. Consegue entender isso? Agora eu vou para um que é mais importante. Muitos espíritos que voltaram com grande arrependimento e que sabem que se estiverem em contato com a sociedade, eles vão se perder de novo. Então já veio escrito um agente limitador para ele. Qual que é o agente limitador? Até determinada idade, os meus amigos serão virtuais. Até determinada idade eu ficarei trancado em casa, no meu quarto, para que os vícios do mundo não impute a minha alma e eu volte a ser aquele que estava na década de 80. Então, estar trancado por opção num quarto é uma sabedoria do espírito que hospeda esse corpo, porque se ele emergir nos mesmos vícios que ele sucumbiu na década de 80 e 90, ele erra de novo porque é muito próximo. Então ele se enclausura dentro de si para ficar trancafiado por muito num quarto até os 25, 30 anos. Por que uma idade tão avançada? Porque foi a idade da morte dele naquela vida. Quando ele atingiu o aniversário de morte naquela vida, ele desperta para essa. Até então, ele fica trancafiado. Quantas mães estão com seus filhos com 30 anos dentro de sua casa? Quantas mães, seus filhos já estão com 20 anos e não saem de casa?
E ficam nesta enclausuramento. Se os pais não entenderem esta máxima e que podem ter resgatado um filho deste período, não vão entender. Então, eu disse a vocês que 4 entre 10 são reencarnações deste período, do sexo, droga e rock and roll, estão encarnados. Dos 4, 1 apenas consegue se conter e ficar em sua casa. Os outros 3 já estão nas drogas, já estão no mundo e nas bebidas. Então, olhai o caso a caso. Se o... No meu caso, assim, eu encaminho para Deus e falo assim, se a alma do meu filho escolheu se trancar para não se viciar de novo, eu respeito o livre-arbítrio dele, eu já fiz a minha parte como mãe, já dei todos os caminhos que eu trilhei até chegar aos meus 46 anos e deixo ele seguir no momento que ele tiver que seguir, porque vira um inferno dentro de casa. Sim. E o tempo todo falando no ouvido dele, a hora que ele tem que acordar, o que ele tem que comer, o que ele tem que estudar. E aí, ele só quer cada vez mais ficar preso dentro do quarto, porque ele não quer lidar mais com uma mãe fechada o tempo todo, porque só quer o bem dele. O que você... Repito, É melhor deixar. se pegarem cada 10 mães, você vai encontrar 4 no seu panorama. 4. Se você pegar 10 mães em qualquer região do planeta, 4 vão estar passando pelo seu problema. Das 4, 3 já perderam seus filhos. Porque as suas ações foram enérgicas demais. Ou porque os filhos não tiveram esse freio e esse contrapeso. Ok? Então, o que cabe à mãe e ao pai? Primeiro, entender. Porque se você não souber de onde vem, você acha que teu filho tem problema. Você acha que está sendo castigada e o teu filho é problemático. E o teu filho é uma alma sábia. Porque ele escolheu o limite dele para que ele não seja o problema para a família, ao qual muitos outros já se perderam. Normalmente ele não dá esse problema, nem drogas, nem sexo, nem nada, é só um direito. Porque a alma dele se arrependeu. E se for jogado aos leões, ele se transforma um próprio leão. Percebe? Então, sabedor disso. Agora eu falo a vós, qual a função do pai? É ser vigilante, é ser presente, é amar. Não é abandonar ou na briga. Então siga o que você quer fazer, não. É ofertar. Olha, eu entendo, eu acredito que, ao meu ver, você está perdendo tempo, mas não sou eu que vou ser a dona do seu destino. Esperarei o teu tempo, o teu despertar. Porque eu disse a vocês que cada espírito que está nessa situação tem uma data para despertar. Qual que é a data do despertar? É a data da morte da vida anterior. Porque só quando ele completar o aniversário de morte daquela vida, ele vai estar desnudo dos erros daquela vida. Ah, mas por que isso? Porque foi logo ali. Não tem 500 anos. Tem 10, 15, 20, 30 anos. Foi logo ali. Então, para você quebrar o que é muito próximo, não se faz com facilidade. Ok? Então, o aniversário de morte da última vida, ele dorme uma pessoa e acorda outra para a vida. Aí que ele vai começar a entender o que é a vida. Então, alguns naquela época morreram muito jovens, com 25, 24, 27, antes dos 30. Porque se você mensura que começaram a reencarnar em 69, 85 não viveram muito. Então, são espíritos que viveram no máximo aí seus 30 anos. Então, esses jovens que estão trancafiados, eles vão ficar pelo menos até 30, 30 e poucos anos. Alguns antes, alguns depois. Por isso que não existe uma máxima para todos. Completou o aniversário de morte daquela vida, o espírito tira o peso daquela vida e fala, eu consegui. Agora vamos enfrentar a nova vida. É como se fosse bem parcelado o peso. Ok? 40% dos reencarnes. 40%. É um número muito alto que começou a reencarnar em 1997, 98, até 2019. Setembro de 2019 para cá, mudou-se a lei da reencarnação e começou a reencarnar os espíritos que têm condições de estarem reencarnados, que são os espíritos que vão iniciar o processo de mudança moral da humanidade, começaram a reencarnar em 2019 para cá. Ok? Então, sem esse entendimento, não tens ferramentas para lidar com o caso. Ok? Tendo esse entendimento, terás mais ferramenta. Qual que é a ferramenta? Aproveita e ama. Aproveita e ama e agradeça a Deus
Porque se o filho está recluso de si mesmo, é porque no íntimo da alma dele ele sabe a alma que tem. Entendeu essa frase? Isso é sinal de um espírito inteligente. Tão inteligente que ele sabe os limites dele. E ele mesmo se coloca às suas limitações. Entendeu? Aqui. Sim, nós temos o orgulho. O orgulho, ele é... Todos nós, espíritos da terra, temos orgulho. O que nos difere da terra para o outro mundo é a ausência do orgulho. Porque é o orgulho que nos torna reféns de nós mesmos. Porque quando nós O que é o orgulho? Quando eu faço um ato de bondade, mesmo que não esperando que o outro faça, e o outro recusa, quem fere é o meu orgulho. Nossa, eu fiz isso para ele, ele não falou nem obrigado. Esse sentimento chama orgulho ferido, ao qual todos nós temos. Então, o orgulho é a erva daninha maior que temos que tratar e despir na humanidade. Só seremos melhores quando não tivermos mais orgulho. Então, é uma máxima. Todos os espíritos da Terra têm orgulho. O orgulho, ele é positivo e negativo. O orgulho é aquilo que nos faz acordar pela manhã, olhar no espelho e sentir orgulho de nossas ações. Nossa, eu me tornei uma pessoa melhor. Nossa, eu me tornei um profissional melhor. Nossa, eu quero me tornar. E você começa a ter orgulho de si mesmo, pelos atos que você faz. E se você só faz atos de bondade, você passa a ter orgulho de ser uma pessoa boa. Agora, o orgulho ferido é quando alguém nos faz ato e a gente se sente reprimido, ofendido, injustiçado, e isso é o orgulho ferido. O ideal é não termos orgulho de nada, nem daquilo que conquistamos e nem daquilo que somos açoitados. Essa ausência do orgulho faz com que emancipamos a nossa alma, mas ainda é utópico para este planeta. Nós temos orgulho, e a maior sabedoria é saber que somos orgulhosos e tratar o orgulho para o bem. Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho de quem eu sou. Ter orgulho positivo, tratar o orgulho positivo. E quando o orgulho for ferido, recorrer a Deus. Senhor, o meu orgulho ferido está me matando. Tira isso de mim. Aí você vai tentando tirar o orgulho ferido e usar o orgulho positivo para o seu melhor desenvolvimento cognitivo, psicológico, do dia a dia. Orgulho nós temos. A ascensão da alma é a ausência do orgulho. Não é para esse tempo. Isso não está para esse mundo, tá? Isso é para o outro estágio. Então, orgulho positivo é bom, o orgulho negativo não. Ambos são ervas daninhas, porque quando temos muito orgulho de nós mesmos, nos envaidecemos. Aí aflora uma outra vaidade, aflora uma outra inclinação. O orgulho cometido, o orgulho para aquele deixar o seu psicológico em autoestima, você faz com orgulho de si mesmo, com orgulho dos seus atos, com orgulho dos seus feitos. Você cria uma autoestima. Então você sabe manipular o seu orgulho. Quando o orgulho é exacerbado, vira vaidade. Quando o orgulho é ferido, vira maldade, vira vingança. Então, o agente que devemos tratar é o orgulho. É a erva daninha primordial. Mas aí eu iria convidar vocês, num próximo estudo, ou qualquer outro, iniciarmos o estudo com o orgulho. Porque eu precisaria de uns 40 minutos para entrar e fazer com que cada um identifique. Porque o orgulho positivo, facilmente a gente enxerga. Mas o orgulho destrutivo, a gente esconde bem escondidinho e pratica ele sem saber que estamos nos destruindo. Então aí nós precisamos contar várias histórias para que cada um entenda e fique atento. Aonde é meu orgulho positivo, aonde é meu orgulho negativo. Cobre isso no próximo estudo com mais tempo para que a gente possa entrar, porque é bem interessante. E sabedor que somos de que não estaremos na Terra sem orgulho, porque o que nos une aqui na Terra é a essência dessa erva daninha chamada orgulho, ok? É a erva daninha mais depreciativa que nós temos que tratar nessa vida. Vamos iniciar um outro estudo com mais tempo, ok? Vamos aqui? Alguém mais? Não? Aqui? Então vamos encerrar por aqui. Você poderia falar sobre a situação atual política
também da política no Brasil, como ela vai se desenrolar desse ano, se a polaridade vai melhorar. Ok. Vamos tentar ser breve, porque não se trataria de um assunto tão curto, porque deixaria muitas lacunas, porque se trata de política, geopolítica e, além de tudo, política além das fronteiras da pátria, iniciando com a política americana. Vamos falar, então, num tópico que tocou sobre a imigração, a reação dos Estados Unidos contra os imigrantes. Ela é apenas o início de uma reação em cadeia. A reação que os Estados Unidos está tendo haverá em todo o hemisfério norte. Por quê? Remetemos às grandes colonizações. O que aconteceu no mundo em 1500? Os europeus saíram em busca de um caminho para a Índia e acabaram descobrindo a América. Descobrindo a América, eles descobriram a costa da África e fizeram escambos com os negros. E trocaram mercadorias com escravos e colonizaram a América. E depois foram mais à frente para a África e a Ásia, que era mais atrasado tecnologicamente, e dominaram essas nações. Eles se tornaram, então, colonizadores. Então, eles pegaram a população europeia e levaram para todo o mundo um processo de colonização. Muito dessa colonização com resistência armada e com derramamento de sangue, inclusive na independência dessas pátrias. Muito sangue fora derramado. Quando a Europa faz esse movimento de colonização, ela pega a nação europeia e distribui pelo mundo. Esses espíritos começaram a criar famílias e raízes nesses novos mundos. Começaram a sua história nesses novos mundos. Até que ao ponto de que eles, em vidas futuras como hoje, 500 anos à frente, percebem que não pertencem a esse mundo e querem voltar para a pátria de origem. Então eles fazem o processo inverso. Hoje, aqueles colonizadores que a Europa distribuiu, voltou para a Europa, concentrou na Europa. E aqueles que foram para os Estados Unidos na colonização, se transformando numa nação próspera, trouxe aqueles europeus que saíram da Europa e também foram para os Estados Unidos. Então, hoje, o que vivemos é a recolonização. Os espíritos que estavam na Europa, que foram para o mundo, hoje retornaram para os seus países. Só que a população demográfica não suporta esta imigração, esse êxodo para a Europa nem para os Estados Unidos, causando grandes transtornos demográficos de administração, tanto financeira, quanto cultural, quanto política, quanto social. Então, a Europa, por causa desse êxodo, que é apenas o regresso dos espíritos que eles mandaram, entendam isso, não se trata de, a Europa foi invadida por pessoas de todos os países. Não, ela está recebendo de volta o que o dia ela mandou, só que agora todo mundo junto. Por isso que tem esse êxodo do Brasil para os Estados Unidos, êxodo do Brasil para a Europa. Vamos para Portugal, vamos para... Quem são esses países? Quem são esses espíritos que vão para Portugal? Os portugueses que vieram. Ficaram no Brasil, agora estão de saco cheio e voltam para onde eles vieram. Então eles voltam para a pátria. Só que não há mais uma condição para tantas pessoas e tanta divergência cultural. Então, os Estados Unidos, que recebeu muitos imigrantes nos últimos 4 anos, percebeu um grande problema com as toxinas, com as drogas. Aí eu trago a resposta que eu dei a ela. Qual foi o país que iniciou o processo de sexo, droga e rock and roll? Estados Unidos. Qual foi o país que mais teve morte por HIV? Aonde mais reencarnaram? Nos Estados Unidos, hoje, então, tem 40% da população que lá que não gosta de trabalhar. O que acontece com que 40% da população que não gosta de trabalhar vive às custas dos 60% que trabalha? Isso gera um desequilíbrio. E eles perceberam que o desequilíbrio econômico estava porque uma grande fatia da população estava vivendo de subsídio do governo. E essa população não necessariamente era americana. Então, uma decisão geopolítica por demográfico para conter esse desequilíbrio financeiro faz com que cada nação receba os seus imigrantes de novo, ilegais. Aqueles que são legais, por hora, eles não estão expulsando ninguém, mas os ilegais eles estão devolvendo, por uma escolha demográfica. Apenas isso. A Europa pode demorar um pouco, mas terá que fazer o mesmo processo, porque ela não resiste, não tem alimento, não tem trabalho, não tem nada. A Europa está no mesmo processo, ao qual
esses 40% de espíritos encarnados, que é a faixa dos 25 aos 30, não quer trabalhar. Se eles não querem trabalhar, alguém tem que sustentá-los. É os outros 60%. E eles estão concentrados nessas nações, nessas pátrias. Com essa inércia do trabalho, alguém tem que sustentar alguém e ninguém sustenta ninguém. Então eles vão começar a devolver um processo natural para devolver a cada um para a sua pátria, para reequilibrar novamente cada um na sua pátria e cada um na sua região de nascimento. Porque se você nasceu no Brasil, é porque aqui tem o sustento total para que você viva. Se você decide ir para um outro lugar, é porque você busca alguma coisa. E lá naquele lugar não estava preparado para o teu nascimento. Mas você escolheu estar lá, se lá te aceitou, está tudo certo. As coisas se encaixam. Mas esse êxodo dos últimos 4, 5 anos foi demais. E isso gera transtorno para a população, até para a hereditariedade como sociedade, como país. Então, o êxodo aconteceu, os 4, 5 anos por guerras na África, guerras no Oriente, guerras na própria América, no velho continente, na parte ocidente, gerou um êxodo, ao qual as pessoas hoje não têm emprego, a renda foi desvalorizada e as pessoas logo começam a passar fome. Isso no país de primeiro mundo. Então, os seus governantes tolerarão o seu olhar e devolverão os seus imigrantes. Portugal já está fazendo esse processo de forma natural. Os próprios brasileiros já não estão conseguindo mais sobreviver em Portugal, por causa desse êxodo. Então, eles já estão retornando. Aqueles que perceberam já retornam. Aqueles que não perceberam ainda estão lutando ainda. Até o momento dos próximos 2 ou 3 anos, que o mesmo movimento geopolítico que os Estados Unidos está fazendo de devolver os seus imigrantes, a Europa também vai fazer. Vai devolver, cada um no seu país. Porque se nascestes num país, é porque a tua lapidação está lá. Tu pode escolher ir para onde quiser. Porém, os seus regentes das nações também podem fazer aquilo melhor para a sua pátria. Assim como o Brasil fará para a sua pátria. Ok? Entrando para a política brasileira. Não vou te falar nada. Não posso. Vamos esperar os próximos capítulos. Sim, talvez daqui a alguns meses. Nada posso dizer. Passado que vinha coisa por aí. Sim, não posso dizer nada. Primeiro porque o Douglas é politizado. Então não daria. Eu lembro que na última eleição, a Regina do Pedro Rombola, do nosso amigo, ela estava sentada ali e ela perguntou: quem vai ganhar, Joseph? E eu disse a ela: está muito empatada, não posso te dizer. A hora que eu disse isso, o Douglas falou: já sei. Então, eu não posso dizer nada a vocês, porque isso é uma incógnita. Repito o que disse há 4 anos atrás. Quando você trabalha com a política, é o voto de cada um. O voto de cada um é o livre-arbítrio de cada um. Então, nós podemos olhar as mentes de todos que estão aqui e ver politicamente se você é de cada ali, qual que você tem uma preleção. Mas se você acordar no dia da votação e tiver uma dor de barriga, você não vai. Então, como é que a gente pode mensurar um resultado se depende de tantas variáveis? Até de uma dor de barriga. Mas por que essa polarização? Essa polarização sempre existiu. Essa polarização foi o que derrubou o Império Romano. Por que o Império Romano ruiu? Porque tinha polarização. Por que as grandes nações dominadoras da humanidade, desde os primórdios, ruíram? Porque tinha polarização. Quem está no poder acredita que nunca vai sair do poder e quem não está no poder quer o poder. Polarização. Então, essa polarização é a regra do jogo da democracia. Ela sempre existiu. E é a polarização que destrói. A polarização nunca une nada. Se você usar... É interessante porque somos uma redundância do que fomos. Já escutaram isso? Somos o que vivemos. Somos o conjunto do que vivemos. Então, se olharmos a história, vamos identificar o momento presente. E se analisarmos a história, somos videntes do futuro. Porque a manga não cai longe do pé. Ela cai no pé. Então, o futuro é apenas um reflexo do passado. Então, se você olhar o passado da humanidade, a história política da humanidade, e colocar esse momento no passado, você sabe o que vai acontecer amanhã. Sim, numa escala menor do que foi o passado. Ok? Então, se eu analiso o passado que o Império Romano ruiu, se eu analiso o passado que o que fez ruir o Império Romano foi a soberba, foi a corrupção, foi os mandos e desmandos. Então, se você analisa o que rui uma dinastia e coloca em prática hoje, você sabe que aquilo vai ruir.
Porque é o mesmo modo operandi. Por que é o mesmo modo operandi? Porque somos os mesmos espíritos. Somos nós mesmos. Então nós não podemos fazer uma história muito diferente. Nós podemos fazer uma história melhorzinha. Então hoje não haverá um império romano que dominou uma Europa inteira. Mas teremos tiranos, teremos ditadores, mas em menor escala. Até que chegue um momento que não tenha mais. A depuração por estágio evolutivo. Não há como subterfugiar esse caminho. Não há. Então, a regra é sermos melhores hoje do que fomos ontem. Quer ver o futuro, quer ser vidente, quer ser uma mãe de Ná, estuda a história. Coloca-se no presente que tu sabes o que vai acontecer no futuro. Porque nós somos cíclicos. Nós cometemos os mesmos erros. Império, domina tudo, rui. Aí, vai ser melhor agora. Não, nasce outro império. Mas esse império é menor? Sim. Alexandre foi o maior. Hitler foi o menor. Então significa que os próximos serão menores. A ideia é não extinguir, exterminar, mas se tornar menores. Correto? São imperadores menores, menos poderosos, em redutos pequenos, até que não haja mais. Então, quer saber o futuro? Não conto. Estuda o passado. Tu sabes exatamente o que vai acontecer. É assim, sempre foi. É só estudar a história. Oi? Exato. E o que define esses líderes? Existe uma geopolítica no plano espiritual. Existe isso, porque se você fala que você não pode tirar de um ditador a oportunidade dele melhorar, porque senão Deus não seria Deus, correto? Como que Deus poderia olhar para um filho seu que quando estava encarnado foi um general de uma guerra e um dominador, e não dar a este a mesma oportunidade para aquele que foi morto por ele? Então Deus dá-nos a oportunidade por igual. Deus nos ama por igual. Ama aquele que nunca matou, como ama aquele que sempre matou. O amor do Pai é o mesmo. Então Deus dá a oportunidade do ditador ir ao poder de novo para ver se muda. Quantas vezes for necessário. Só que cada vez mais ele terá menos asseclas, menos seguidores. Até um dia que ele vai gritar lá que ele é Napoleão e ninguém vai segui-lo. Enquanto ele gritar que é Napoleão e o povo ir atrás... Então, Deus nos ama a todos. E por essa ideia de amor de Deus, é porque temos os tiranos. Temos isso, temos aquilo, porque Deus acredita que, colocando o ser dele na mesma dimensão, ele possa se arrepender e fazer de novo. Correto? Um político, quando está no plano espiritual, ele foi um político na outra vida e ele foi corrupto. Aí ele se arrependeu porque... Eu vou tentar fazer uma analogia rapidamente com política. Se um político soubesse o quanto é doloso para a alma dele R$1 que ele rouba, ele jamais escolheria ser político. Porque cada R$1 que ele rouba, ele não prejudica uma pessoa, ele prejudica um sistema de saúde inteiro. Se ele roubou da saúde e morreu uma pessoa por causa da falta do dinheiro que ele roubou, ele é assassino. Ele não vai para lá como ladrão, ele não vai para lá como corrupto, ele vai como assassino. Ele vai para o umbral e ele é taxado, estigmatizado de assassino. Se ele rouba da educação e tira, com o dinheiro que ele roubou, a oportunidade de uma nação ser educada, ele parte para lá como um assassino também. Porque se a pessoa não foi educada e se tornou um assassino, ele é coautor. Se uma pessoa não foi educada por falta do dinheiro e foi morta porque não tinha intelecto para se defender, ele é assassino. Então, se o político soubesse a responsabilidade que ele traz para si no roubo, ele jamais roubaria. Um político corrupto, no mínimo 300 anos de umbral. Então o ministro fica com 1 milhão. Vamos voltar sem dar muitas datas. Então vamos lá. Aí o político, lá do Império, 300 anos atrás, vamos ver o que tínhamos. Democracia. Uma certa democracia no mundo. Democracia muito pouca, talvez, mas monarquia. Nesse tempo era muita monarquia. Então, um monarca vivia bem e os seus súditos viviam mal. E ele roubava os impostos dos súditos para viver uma boa vida. Morreu, foi para o umbral, lá ficou e se arrependeu. Nossa, eu tive a oportunidade de ser um bom gestor, eu tive a oportunidade de ser um bom rei e não fui, estou tão arrependido. Está mesmo arrependido? Estou. Nasce de novo que você vai ser rei. Nasce de novo que agora você vai ser presidente. Aí ele sobe ao cargo de presidente. Sobe ao cargo de presidente e ele é bom no começo.
os bons intuitos, ele tem frescor na alma do seu arrependimento. Mas aí começa a pegar dinheiro daqui, começa a pegar... Aí ele se torna aquilo que ele foi. Aí ele vai para a pátria espiritual. Para onde ele vai? Para o umbral de novo. Aí ele se arrepende. Aí ele volta de novo. O que ele vai ser? Político. Porque na política, o karma que você faz, você paga pelo karma. A espada que você feriu, você vai ser ferido. Aí você volta, até o dia que você acerta. Ah, mas esses caras não vão acertar nunca? É difícil, mas... Repito, não. Aí que vocês têm uma dádiva. Conhece os índicos e cristais? Já ouviram falar? São espíritos extraterrenos. Já identificamos que na Terra está muito redundante. A corrupção não é do Brasil. A corrupção está na política do mundo, em todos os países praticamente. São poucas as nações que não têm corrupção. Então, neste olhar, neste paradigma, pediu Jesus Cristo a Deus: Pai, a raça humana aqui na política não está muito bem. Tem como você dar outra permissão? 2019, ok? Aqui. Pode, junto com essa mudança, pode enviar alguns espíritos para que possa mudar a política do mundo? Pode. Estão com 11, 12 anos. O que tem esses espíritos? Eles são índicos e cristais. O que é isso? Não são da Terra. Se não são da Terra, não estão contaminados com os vícios da Terra. Então a esse será dada a oportunidade de mudar a política. Por que eles mudarão a política? Porque eu disse a vocês que um político, ele rouba, vai para o umbral. Aí ele volta a ser político. Se eu coloco índicos e cristais que não estão corrompidos, eu vou criar uma lacuna muito maior. Então, esses índicos e cristais não ficarão perpetuamente na Terra. Eles ficarão até o momento que novos políticos adentrarem, forem bons, ou esses realmente se arrependerem e se transformarem. Então, eles vão criar o que chamamos de lacuna. Não serão mais os mesmos. Ok? Porque se você analisar como que era um Senado romano, ele é o mesmo Senado do Brasil. Mesmo Senado dos Estados Unidos, mesmo Senado da Europa. Se você ver o que é um Senado grego, é a mesma Constituição. Então, nós somos as mesmas políticas desde a Grécia Antiga. Os gregos instituíram a política em 350 anos antes de Cristo e nós vivemos há 2.350 anos o mesmo paradigma. Corrupção, roubo, vantagens, e isso precisa ser mudado. E nós não conseguimos. Então, vem de fora. Ok? Agora, nessa nova terra, vai vir outra leve de gente boa? Não, vai sair os ruins. Não vem mais ninguém. A imersão de pessoas boas, elas são pontuais. Porque, imagine você passou um mundo de prova e expiação, lutou, foi forte, firme, você foi para a regeneração. Aí você está curtindo regeneração. Aí chega em você e fala, você não quer ir para a prova e expiação, ficar mais um pouco? Você fala, mas tem que ir, vai, te ajuda. Você vai vir feliz? Você acha que os índicos e cristais estão aqui porque eles estão aqui para fazer uma obra, para construir uma obra, para cumprir uma missão e ir para sua casa. Percebe? Porque eles vêm para nos auxiliar. Cumpriu a missão, eles vão para a casa deles. Eles não vão ficar aqui. Ok? É igual os capelinos. Não pode errar. Mas eles também... Sim, eles podem errar. Os capelinos estão aí. Era para ter ido embora, está tudo aí. Entende? Então, vem para ir embora. Só que se você vê e tem um livre-arbítrio e erra, tu fica por aqui. Assim funciona. Se esses índicos e cristais que vêm para a política, a sociedade, a economia, para transformar, e eu digo a vocês, o Brasil foi tão agraciado, há tantos jovens com 12 anos, 11 anos, 10 anos, que são fantásticos, que realmente são espíritos extraterrenos que vão transformar, e o Brasil foi agraciado. De todas as pátrias é o que mais recebeu. É o que mais recebeu. Então, isso jogando no tempo, nessa lacuna, a gente está aí há 20 anos desses espíritos começarem a desaflorar. Porque eles vão fazer faculdade, vão fazer... Quase todos vão ver. Eles vão ver... vocês vão acompanhar porque são jovens de 20 anos, com 20 anos são mentes brilhantes, são pensamentos de bondade, são atos de generosidade. Eles estarão na religião, eles estarão na política, na sociedade, no bairro, na comunidade. Eles vêm com o véu do esquecimento mais aberto, nós temos uma tendência de melhorar isso. O véu do esquecimento faz com que você esqueça as suas vidas passadas. Quando eles emergem de outro planeta, a vida passada ficou tudo lá, só traz o conhecimento. A memória temporal está ligada à sua vivência no planeta.
Então eles vai aprender aqui as culturas. E pode ser que não sejam tão religiosos. Na verdade, eles não são religiosos, mas eles serão religiosos, porque você precisa mudar a religião também. Eles estão em todas as facetas da sociedade, principalmente a religiosa. A religião passará por muitas transformações. Então, dentro da Igreja Católica, vocês assistirão padres muito jovens a pregar de uma forma muito singela, que toca o coração. Dentro da protestante, pastores muito jovens a fazer uma pregação muito diferente. Na política, jovens, muito jovens, a transformar a política. Professores no sistema estudantil, muito jovens com muito conteúdo a transformar um sistema de educação. Então, essa geração está aí com 10, 12, 15 anos. Existem alguns índicos cristais com 18 já. Existem alguns com 30 anos, mas muito poucos, que só vieram para preparar o alicerce. Então, veio uma leva, essa está completando 30 anos, são mentes muito brilhantes. Então, quando eles se colocam a falar em público, a inteligência deles é muito acima da grande maioria. Então, nós temos a capacidade de parar e ouvir. Falar, interessante. Ok. Só para que vocês possam ter uma ideia, o Frei Gilson é um espírito extraterreno. Então, a hora que ele põe e se coloca a falar, o teu sentido é magnetizado para o que ele fala. Porque não é sobre o que ele fala, e sim a energia que ele emancipa. Percebe? Esse já é um espírito índico. Só que para que vocês possam ter ideia de como está na sociedade. Ok? Não significa, é energia. Porque quando você está na presença de um espírito de uma envergadura que é diferente da tua, você para e olha. Porque é diferente. É uma outra vibração. Ele vibra uma energia que não é contaminada pelas vidas passadas deste mundo. Ele vibra em outra rotação. A tendência é criar uma lacuna para que nós abrimos os nossos corações e sejamos como eles. Se eu não me engano, eu já ouvi falas bem problemáticas Sim. com relação à homossexualidade, Sim. feminismo, que me incomodaram muito. Sim. O que você me disse sobre isso? Digo a você, a resposta que ela fez. Esses espíritos evoluídos, eles não são religiosos, mas eles estão na religião. A noção de Deus é diferente, a noção daquilo... para que possamos entender, homossexualismo, feminicídio, digamos assim, o machismo, são atributos da Terra. Um mundo superior, isso não existe. Isso não existe. Então, quando você pega um espírito extraterreno e coloca ele nesse degrau, é muito estranho isso para ele. Não existe. Não existe homossexualismo no mundo feliz, porque não existe sexualidade. Não importa a tua sexualidade. Não importa o seu gosto sexual, porque não tem. Você escolhe e será feliz com o que é e todos aceitarão porque não tem preconceito. Isso já é desconstruído. E quando você traz isso para cá e quer ensinar que isso é temporal, vai gerar conflito. Então nem tudo aquilo que vivemos hoje como é o olhar do preconceito. Se eu te falar algo muito, muito, muito diferente, sem entender o contexto do planeta, vai causar atrito. Percebe? Se eu te falar que o homossexualismo é a depuração do espírito para que ele encontre-se como si mesmo e que isso é uma fase temporal, ao qual a evolução do espírito é a assexualidade, não é ter homem e mulher, e sim uma essência divina, causa espanto. Mas como assim? Como que pode ser isso dentro do mundo como ele é hoje? Então, muito desses ensinamentos trazidos vai causar discórdia. Jesus causou tanta discórdia que ele foi crucificado. Mas ele não deveria vir com o papel de não potencializar essas falas? Não, isso aí é tudo que ele aprendeu na igreja. Mais ou menos. Exato. Repito, ele veio para transformar a igreja. E eu repito, um outro ensinamento que eu quero deixar a vocês, isso é muito importante. Todos os espíritos de fora, índicos e cristais ou capelinos, quando eles adentram, eles vão ser apedrejados de todas as formas possíveis e viris. Porque o mal que reside no planeta sabe que esses espíritos têm o potencial de levar massas ao despertar. E eles não querem. Não vai ser apedrejado.
Todos vão ser apedrejados. Então, o que cabe a nós o ensinamento, não julgueis. Segue quem for tocado, segue. Se ele ensina A ou B ou C, segue. Quer um exemplo claro? Isso trazendo para o Espiritismo, ok? Certa feita, há aproximadamente 12 anos atrás, o Divaldo Pereira Franco veio a São José do Rio Preto dar uma palestra. Todos conhecem Divaldo, correto? Ok. Na palestra mediunizado, ele ensinou que a transmissão do HIV era culpa do homossexual. Ele falou para 25 mil riopretenses em uma palestra. E ele é Divaldo. Percebe? Porque, biologicamente trazido pela ciência, a transmissão do HIV é o contato pelo sexo anal. Correto? Se fosse pelo sexo normal, o vaginal, não há transmutação de sangue porque não há lesão. Então, quimicamente, biologicamente, pela ciência, a ciência traz que a transmissão do HIV se deu pelo sexo anal e dentro desta construção há a grande maioria de homossexuais. É ciência. Mas hoje não é. Não. Este número era, há 12 anos atrás, trazido pela ciência até 95, que é onde desencarnou 30%, 40% da raça humana. Percebe? Então, ele trouxe um dado da ciência, e ele é um espírita, correto? Só que ele não falou que era um dado da ciência, ele falou o que é, e isso é ciência. Isso gerou um espanto geral, generalizado. Assim como repetindo as palavras dele usando a ciência também causa espanto falado por mim, correto? Então, não se trata do que fala, se trata de o que escuta. Eu escuto, eu aceito ou não e sigo a minha vida. E não vou julgar A ou B ou não. Eu não vou me incomodar pelo que a sociedade fala ou não. Eu preciso olhar para mim e ser melhor. Há esses expoentes. Assim como em todas as religiões haverá expoentes que levarão massas. Assim como todas as fatias culturais da sociedade têm os seus expoentes que levam massas. Então, há uma pessoa notória, todos seguem ele, outro notório, todos seguem ele, e ninguém é obrigado a seguir ninguém, todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. Porém, não podemos ficar julgando as coisas. Nos atemos à ciência. E o Divaldo falou que era ciência. O que aconteceu no outro ano? De 25 mil pessoas, veio 5. Percebe? Até um dia que ele não pôde ver mais em São José do Rio Preto. Encheu, mas ele era muito julgado e condenado. E ele parou de vir. Ele começou a recusar, porque levou-se um levante e as redes sociais fizeram chegar a ele que a população de Rio Preto estava indignada com aquilo que ele falou. Houve um movimento dos LGBTs de São José do Rio Preto contra o espiritismo. Houve todo um aparato. E aí ele escolheu se afastar daqui. Percebe? Então, nós escolhemos o que fazemos. Ele falou. Então, não significa que estamos aqui para transmitir a mensagem que seremos escutados ou não seremos julgados. O fato de estar aqui falando a vocês já nos traz a importância de que, se formos julgados, temos que aceitar e seguir. O que nos cabe é ensinar a vocês que as coisas são como são e, para nossa melhora, nosso aprimoramento, nós não devemos julgar os outros. Nós devemos ouvir, se é bom, abstraímos, se não é bom, subtraímos e seguimos em frente. Ok? Não há concordância. Nenhum espírito veio para trazer concordância. Jesus Cristo, que é o espírito mais nobre de todos os espíritos que vieram à Terra, é Jesus. Ele foi crucificado. Você percebe? Então, qualquer espírito que tiver uma notoriedade, qualquer uma visão, vai ser crucificado também. E faz parte, porque o mal é vigilante. O mal é pernicioso. Ele vai jogar pedras. E o mal está em todos os lugares e pode fazer com que uma narrativa, uma fala, e quando você se dispõe a ser notório, a gravar, a transmitir, a fazer as coisas, pode acontecer esses atritos, esses conflitos. Ok? É só para entender como disse ela. Não se trata do ato, ou de alguém. Se trata do que nós vamos fazer com o que está aí. E o que nós vamos fazer é de nossa responsabilidade. Não julguemos. E lembremos assim, Jesus, ao fechar os olhos na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem ainda. Eles somos nós. Então a gente ainda não sabe o que faz. A gente só tateia e vamos em frente. Vamos acertar, vamos errar. Não é porque é um espírito índico e cristal que é perfeito. Perfeito foi só Jesus. Exato. Uma vez encarnado, e eu sempre digo a vocês, Jesus não foi tentado 40 dias, 40 noites.
Ele foi tentado 33 anos. Ele foi tentado todos os dias desde que nasceu. E ele resistiu. Só que ele foi o único. O único. Então, se o Espírito de Jesus é o mais nobre, aquele que conseguiu vencer tudo, foi crucificado, todos os outros vão passar por dificuldades. Não se trata do que fala, se trata do que magnetiza. Vai ser apedrejado, vai ser endeusado, vai ser seguido, ele vai mudar. Aquilo que ele veio fazer, ele está fazendo. Ele está fazendo pessoas acordarem 4 horas para rezar. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Percebe? Então existe uma grande mudança e transformação. Qual é o sentido disso? Você acordar 4 horas da manhã, por Nenhum. exemplo? Nenhum. Pelo contrário, se você só acorda 4 horas da manhã porque ele está lá para rezar com você, você está errado. Você tem que... Na verdade, se você perguntar para o Douglas quantas vezes ele reza, ele vai falar só quando a porca torce o rabo. Não é a oração, é a ação. Então, o que você faz, o que você movimenta com a oração às 4 horas da manhã chama fé. A fé é sagrada. Então, a oração das 4 horas não tem eficácia nenhuma, mas quando muitos acordam 4 horas da manhã, onde poderiam estar perdidos e estão rezando, isso cria uma atmosfera. Então, isso é fé. Isso é poderosa. Então, não é a oração, é o poder da fé. Se você acorda para rezar com ele, ou se você acorda para rezar com os ayatolás, com os muçulmanos, porque os muçulmanos também acordam e rezam, viram para Meca e rezam. A oração não é o poder é a fé. E a fé de muitos é muito. A fé de poucos é uma fé mais frágil. Agora, quanto mais massa você envolve numa fé, mais poderosa ela fica. Agora, é poderosa para um todo. Você sozinho no dia a dia, você e você mesmo. Nada vai mudar na tua vida se você acordar às 4 e fizer a oração. Se você não mudar a sua conduta. Se você não mudar a sua vida. A tua vida está ligada à tua conduta, não ao que você ora. Ok? A oração de muitos é fé. Isso é uma outra energia, isso é uma outra conspiração. Mas ela sozinha não muda nada. A oração não muda nada. Ok? Mas nós podemos voltar a conversar isso quando quiser. Ok? Vamos encerrar? Ok. Já deu 2 horas. O jogo do Palmeiras já até começou, me disse o Douglas. Olha só. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Acalmar a nossa respiração, para que o batimento cardíaco desacelere e possamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, na certeza de que foi Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. É tão certo quanto o ar que vós respirais, a presença de Deus neste local. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Pregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na própria oração que Cristo nos ensinou, se encerra os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de